Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e me diz aí, você acha que chegou a hora dos fundos imobiliários de lajes corporativas, os FIIs de escritórios? Inegavelmente, a gente está vendo que eles são os mais baratos, mas será que agora o movimento vai começar a ser positivo? É uma armadilha ou é uma excelente oportunidade? São as duas coisas na verdade e a gente vai conversar aqui sobre isso. E eu já vou logo compartilhar minha tela porque tem algumas notícias importantes. Olha só, como eu disse, inegavelmente o mercado, o segmento de fundos imobiliários que está mais barato, né? Tem aqui na média 28% de desconto. E isso a gente consegue ver por aquela métrica do preço sobre valor patrimonial. Daqui a pouco eu vou fazer um comparativo aqui com vocês com os principais, os maiores fundos imobiliários de tijolos de lajes corporativas, na verdade, e aí a gente vai chegar a alguma conclusão de quais estão melhores para investir agora, beleza? E qual é o outro ponto, a notícia muito relevante que aconteceu essa semana? Isso aqui, ó. Fundo imobiliário da CSHG vende um imóvel por 27,5% acima do preço justo. Olha só que maluquice, pessoal. Eu vou colocar aqui na tela, ó. Esse fundo imobiliário é o HGRE, que vendeu um imóvel que ele tinha aqui na região do Brás, em São Paulo, aqui, ó, nas ruas Alegria e Visconde de Parnaíba. E qual é o ponto principal aqui? Tá nesse parágrafo, ó. Sem considerar eventuais correções dessa negociação, esse valor representa 18,7% de lucro sobre o investimento na compra desse imóvel e 27,5% acima, né, um ágio, em relação ao valor contábil. Olha só que interessante isso. Veja, a gente sempre gosta de olhar aquela métrica do preço sobre valor patrimonial para ver quanto está o valor desse imóvel ou desse conjunto de imóveis desse fundo imobiliário. Só que aqui a gente está vendo que acabou de acontecer uma negociação aqui no mundo real, no mundo físico, onde alguém comprou um imóvel desse fundo muito maior do que esse valor patrimonial, esse valor contábil que a gente vê essa métrica, tá? Então, às vezes, a gente vai olhar o PVP, a gente não pode seguir ao pé da risca, né? Por quê? Um imóvel aqui foi vendido muito acima do que estava ali contabilmente no VP, tá? Então, o primeiro ponto foi uma venda muito bem feita, tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto, acho que foi um golaço aqui da gestão do HGRE que conseguiu vender um imóvel com lucro acima do valor contábil e ainda diminui a vacância do fundo, porque esse imóvel aqui ele estava vago. Então, ao invés de ele alugar esse imóvel aqui, ele conseguiu vender. Então, algo muito positivo. Outro ponto, como a gente viu aqui, ó, um lucro de 18%, 18,7% nessa operação. Então, esse é um ponto muito positivo. Agora a pergunta é, será que o mercado de escritórios está aquecendo? Chegou o momento? A gente consegue ver que esse imóvel aqui do HGRE nem é de uma região tão famosa, assim, tão valorizada. É uma região mais central, o Brás, em São Paulo. Quem conhece sabe que não é uma área tão nobre. Por que eu digo isso? Porque os fundos de escritório têm muitos imóveis, principalmente na zona sul de São Paulo, Faria Lima, Vila Olímpia, etc. Esses imóveis, eles já estão locados, né? O principal problema das lajes corporativas, dos escritórios hoje, dos FIIs, por isso que eles ficaram para trás, por isso que eles estão tão baratos, não valorizaram. Qual o principal problema? Vacância. Tem muito imóvel vago. Mas se o mercado começar a reaquecer, isso pode ser muito positivo para esses FIIs. Porque a gente sabe que os fundos de tijolos são como se fosse uma cascata. Assim, os de melhor qualidade, melhor localização são alugados primeiros e depois vai indo a cascata, que os que têm uma qualidade um pouquinho pior, ou a localização deles é um pouquinho pior, são alugados por último. Então, quando a gente começa a ver algum fundo imobiliário que não é de uma área muito nobre, sendo vendida ou sendo locada, é um sinal de aquecimento desse setor, que eu olho de maneira positiva. Assim como eu coloco aqui para vocês outras notícias, veja, o PVBI, que é um outro fundo imobiliário de tijolo de laje corporativa muito grande, acabou de anunciar uma captação de 751 milhões, né? Ou seja, mais um cenário positivo. Outra informação, um fundo da Quineia, um fundo novo, ele comprou ativos do TEP. O TEP é um outro fundo de tijolo bem famoso também e aqui ó, no metro
quadrado mais caro de São Paulo. Então, uma negociação, um fundo imobiliário pode vender também seus imóveis para outro fundo. Isso mostra aqui um cenário aquecendo nesse setor. E daqui a pouco eu faço aqui o comparativo entre esses principais FIIs de tijolos aqui. Mas uma pergunta que fica é o seguinte: ok, o cenário está aquecendo, mas por que os FIIs de lajes corporativas não estão sendo os mais recomendados pelos analistas para hoje? Ora, porque ainda tem algum nível de incerteza. Mas vamos lá, eu peguei essa matéria aqui que está com os 5 fundos imobiliários mais recomendados para agora. Veja o que a gente tem aqui. KNCR11, que é um fundo de papel, XPML11, que é um fundo de shopping, BTLG de logística, KNIP, que também é um fundo de papel, e o VISC11, outro fundo de shopping. Como a gente percebe aqui, nada de laje corporativa. Por quê? Vamos lá. 2 fundos de shopping center. Realmente é quase unânime entre os analistas que shopping center, o setor de shopping, o setor de renda urbana vão ser os vencedores de 2024. Tá? Então, por isso que esses aqui estão entre os mais recomendados. Depois, o BTLG representa aqui, mais uma vez, a classe de tijolos, que também deve performar muito bem esse ano. E para finalizar essa lista aqui, não podemos esquecer os fundos de papéis, ok? Olha só, vou até colocar essa notícia aqui na tela, ó. KNCR11 vai pagar dividendo de 136% do CDI, ou seja, continua entregando resultado bom. Por que eu falo isso? Tem um movimento aí na internet, parece, eu vejo alguns comentários, da galera fugindo do papel, achando que o fundo imobiliário de papel vai cair muito, é melhor sair. Não, de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque um fundo imobiliário de papel paga bons dividendos, óbvio que a Selic caindo vai cair esse dividendo que paga também, só que você está comprando algo, se você comprar pelo valor justo, excelente, você está contratando dividendo para o resto da sua vida. E vários ciclos econômicos, taxa Selic mudando para lá e para cá. Se você comprar um fundo imobiliário de papel por um preço justo ou abaixo do preço justo, né, olhando pelo PVP, você está fazendo uma excelente compra, tá? Então não esqueçam dos fundos de papéis também, beleza? Mas ok, fundo de tijolo está indo super bem em 2024. Agora um comparativo entre os principais fundos de lajes corporativas. Veja que interessante. Eu vou entrar aqui no site do Investidor 10 para ver os FIIs de maior valor patrimonial, né, um ranking de FIIs. Aí eu cliquei aqui só por lajes corporativas e vamos ver aqui os principais. Ó, todos estão, a maioria com uma valorização positiva em 12 meses. E agora eu vou comparar os dois principais aqui, os dois maiores, o PVBI e o HGRE, que a gente já viu as notícias aqui há pouco, os dois estão performando muito bem, né? Eu vou clicar aqui nessa opção, ó, FIIs, ok? Depois eu vou em comparador de FIIs, porque essa ferramenta aqui é nova no site do Investidor 10 e eu gosto bastante, olha só. Eu posso comparar, por exemplo, o PVBI, eu adiciono aqui, com o HGRE. E depois eu posso adicionar o Vino aqui também, porque é um outro fundo de tijolo bem grande que vale a pena a gente ficar de olho. Vamos lá, comparar esses dois, vai aparecer aqui, né, primeiro um histórico, né, de rentabilidade ao longo do tempo. A gente vê que o setor de laje corporativa realmente apanhou muito em 2020, 2021, 2022 também foi mal, começou a respirar em 23 e eu acho que agora 24 pode ser um ponto de virada, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui essa parte que eu gosto bastante porque ele mostra aqui as métricas para a gente fazer uma análise rápida. Então veja, o PVP, o que a gente tem aqui? O PVBI, ele está com 1,01, então ele está no valor justo. Já o HGRE está muito descontado, muito barato, só 0,84. Né? É bom ficar de olho porque comprar barato é sempre bom, por isso que ele está com essa estrelinha aqui. O dividend yield dos dois, em patamares bem parecidos, né? É mais ou menos isso, entre mais ou menos 8% é o que a gente pode esperar de um fundo de laje corporativa, tá? Obviamente você pode esperar e torcer, né, ter essa expectativa de valorização no médio e longo prazo, né? Por isso que a gente fala, fundo de papel entrega tudo no dividendo. Fundo de tijolo entrega tanto dividendo quanto valorização, ok? As outras métricas importantes, em 5 anos o PVBI está entregando mais, né? O PVBI é um fundo com excelente qualidade mesmo dos seus imóveis. A vacância do HGRE muito maior, 27% é muita coisa, tá? 9,5
tá ok, é até aceitável. Não é baixo, mas é aceitável. Agora 27 é bem ruim mesmo. A gestão do HGRE está tentando diminuir isso, já vai diminuir com essa venda desse imóvel que eu coloquei aqui agora há pouco, então por isso que eu acho que vai um golaço mesmo da gestão desses 27, de repente vai cair para uns 20, não sei ao certo, tá? Mas vai cair, né? Isso já é bem positivo. Então qual é o desafio do HGRE hoje? É justamente reformular esse seu portfólio, né? Pegar esses imóveis que não são tão bons, conseguir vender, conseguir locar e incentivar, reformar os imóveis de melhor localização que ele tem. Então, é um trabalho de gestão ativa que o HGRE está fazendo, porque ele é um fundo muito antigo, né? Então, ele precisa justamente reformular o seu portfólio e, aparentemente, é o que eles estão fazendo, tá? Voltando aqui para as métricas, então, o HGRE tem um pouco mais de cotistas, né? 150 mil contra 138. A liquidez diária do PVBI é maior, mas a do HGRE não é ruim, né? 1,6 milhões por dia, nada mal. Agora eu destaco aqui o valor patrimonial, né? Os dois fundos bem grandes, né? Quase 2 bilhões de valor patrimonial, o que é bom. Agora, a atenção aqui no PVBI, qual é? Só tem 5 imóveis, enquanto no HGRE tem 17. Então, qual é o problema do PVBI hoje? Ele está muito concentrado, né? Esses 5 imóveis, ele tem muito da receita dele vem de um inquilino só, que é a Prevent Senior, né? Isso é um problema. E como que a gestão está resolvendo isso? Fazendo novas e novas emissões de cota para comprar mais imóveis e diversificar sua receita, diversificar seus contratos em inquilinos. Então, o PVBI, a gestão também está fazendo o caminho certo. Veja as duas aqui, tanto a gestão do HGRE quanto do PVBI, caminhando para resolver os seus problemas, que são diferentes, mas estão caminhando bem. E para a gente adicionar mais um aqui, né, na nossa análise, ó, vamos colocar o Vino 11, que é um outro fundo de tijolo, de laje corporativa. Vou colocar aqui na tela. Qual é a questão do Vino 11? Tem 10 imóveis, né? Isso é muito bom. E veja que pelas métricas, as estrelinhas aqui, o Vino ganha em quase todas. Mas é óbvio que a gente não pode olhar cegamente para isso. Qual o principal ponto positivo do Vino? Vacância muito baixa, 4,9. Tá? Por quê? Porque esses imóveis que ele tem são de muita qualidade, ok? Mas qual é o problema que ele tem? Por que ele está com um PVP só de 0,7, ou seja, está apanhando muito do mercado? É porque isso a gente não consegue ver aqui através das métricas, né? Pelas métricas está tudo excelente, né? Dividend yield alto, dividend yield médio dos últimos 5 anos alto, valor patrimonial quase batendo 1 bilhão, tudo interessante aqui, né? 152 mil cotistas, tudo muito bom. Qual é o único problema que o Vino tem? Né? É que ele tem uma dívida. Né? Ele comprou alguns imóveis lá e ele teve que emitir algumas dívidas e isso está pesando muito para ele hoje. Por isso que ele está bem descontado, bem barato, há mais ou menos um ano que ele não consegue nenhum tipo de valorização na cota. Por quê? Porque ele precisa resolver esse problema dessa dívida. Tá? Como que um fundo imobiliário resolve o problema de dívida? De duas maneiras. Ou ele faz uma nova emissão de cotas, ou ele vende algum imóvel que ele tem. O Vino 11 não consegue fazer uma nova emissão de cota por causa desse PVP dele aqui, ó. O PVBI consegue, porque ele está 1,01, então ele está um pouquinho acima do valor justo. Um fundo imobiliário que está abaixo do valor justo não consegue emitir novas cotas, não consegue ir lá no mercado e falar, galera, me dá mais dinheiro para eu comprar outras coisas ou para resolver minhas dívidas. Não consegue, porque está muito barato. E aí, por que eu, como um cotista, iria participar de uma nova emissão, né? Eu ia subscrever minhas cotas se eu consigo comprar a cota baratinho lá na Bolsa de Valores? Não tem sentido, então não funciona. Qual é a solução do Vino 11, então? Fazer uma venda. Né? Um desses 10 imóveis, aqui todos eles têm qualidade, têm localização boa, ele precisa vender um deles. Devem estar tentando fazer, qual deles vai ser a gente ainda não sabe. Quem sabe agora o mercado de lajes corporativas, como a gente viu, num momento mais aquecido, quem sabe chega o momento do Vino também fazer uma venda, sair de 10 imóveis para 9 imóveis, aí ele destrava o valor disso tudo e resolve. Então veja, são 3 fundos imobiliários bons, interessantes, mas cada um deles tem uma dificuldade, né? Então a gente falou lá no começo, qual é a armadilha ou oportunidade? É um pouco dos dois, né? Todos eles têm um problema para resolver, né? O Vino tem uma dívida, o HGRE tem imóveis muito antigos, a vacância alta, e o PVBI tem muita concentração em um só inquilino, né?
mas todas as 3 gestões estão trabalhando para resolver, ok? Acredito que, no médio e longo prazo, eles vão conseguir resolver esses problemas de destravar valor para os cotistas. Mas, como a gente viu, não vai ser rápido. Não compre um fundo imobiliário de laje corporativa achando que ele vai valorizar, que ele vai estourar de valor no mês que vem, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses. É um investimento de longo prazo, beleza? E você que chegou aqui até o final do vídeo, presente para você, pegue o link aqui na descrição porque tem um e-book gratuito que eu e minha equipe preparamos para vocês. Os 10 passos para investir em FIIs. Pega esse material de qualidade aí, gratuito para você, beleza? E assista também esses outros vídeos que a gente separou para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.